Salve, salve, queridos amigos. Uma grande satisfação estar aqui hoje com Gabriela Ferraz, uma grande amiga, para falar um pouco sobre sua aprovação, procuradora do município de Florianópolis. Gabi, que é uma amiga muito querida, já escreveu um depoimento falando da sua trajetória e que hoje a gente vai ter a oportunidade de escutar um pouco mais sobre a sua trajetória. Gabi, que pude acompanhar aí durante algum grande tempo essa evolução dela, esse aperfeiçoamento, e hoje ela está aí, belíssima. Gabi, seja muito bem-vinda, minha amiga. Cadê você aqui nas redes sociais? Olha assim, agora, acho que agora, vê se vai aparecer aí. Gabriela, grande Gabi, tudo bom, minha amiga? Oi, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Aí tá certo, já tá firme, forte, ambientada. Tô, graças a Deus. É melhor a cada dia, me adaptando mais. Um sonho. Que massa, amigo. Olha, eu tava apresentando você aqui, né? Falando um pouco da sua trajetória, né? Hoje eu tava falando de você, arguindo uma candidata, case agora na prova oral, e falando sobre aqueles relatos seus de experiência de alguém que fez uma prova da CESP hoje e não teve um desempenho tão bom, e na semana Uhum. que vem foi uma das primeiras colocadas ali, né? Na prova objetiva de outra procuradoria. Só que antes eu queria justamente conhecer quem é aquela Gabi por trás desses resultados. Ou seja, aquela Gabi que me ligou ali em 2013 ou 14. Logo no começo da faculdade, eu lembro saindo da sala para falar contigo de tarde. Ah, me dá dica de como estudar para concurso, para o TJ, não é como se fosse hoje. Ô, minha amiga, eu tava lembrando disso. Eu tava trabalhando no tribunal, até que toca o telefone, Pedro, Gabi quer falar contigo. Pra quem não conhece, Pedrinho, melhor amigo meu assim, de infância, grande amigo meu querido, enfim, né, noivo de Gabi. E aí, ó, Gabi quer conversar contigo sobre concurso. Quando eu ligo, era aquela menina falando assim, Felipe, eu acabei de entrar na faculdade. Como é que eu estudo para concurso, né? E eu ali em 2014, 2015, Gabi foi uma das primeiras alunas da UPE, né? Uma Universidade de Pernambuco, né? A formar o curso de Direito, né? Isso, Gabi? A gente foi a primeira turma de direito da UPE em Recife, porque antes só tinha em Arco Verde. Então, assim, a gente era os cobaias. E foi, assim, sensacional. Uma turma pequena, mas, assim, muito... cheia de gente legal e que com muito potencial, sabe? Foi maravilhoso. Ô, minha amiga, e já que a gente está falando sobre o seu início, ou seja, sua trajetória aí no curso de Direito, me conta um pouco mais. Como foi esse despertar de começar a estudar para concurso público? Surgiu na faculdade, então já foi nesse início. Conta um pouco mais sobre esse início da tua trajetória. Na verdade, desde antes mesmo de entrar na faculdade, quando eu já tinha meio que firmado mesmo que eu ia fazer vestibular para direito, eu já sabia que eu queria concurso, entendeu? Então, assim, a questão de ter estabilidade financeira era uma coisa que eu sempre almejava. Então, assim, desde que eu entrei, eu sabia, é concurso, não sabia qual, nem assim, né? O que é que ia Uhum. dar, mas eu já tinha isso firme. Tanto é que desde o primeiro período, segundo, eu já entrei em contato contigo. Também teve outra conhecida da minha mãe, que ela tinha passado pelo TJ, oficial. Eu disse, não, vou falar com ela. Fui na casa dela, ela mostrou o material, tudo. Eu disse, vou focar no TJ, né? Era técnico, tudo, e vou focar. E aí, só sei que durante toda... E assim, eu também queria aquilo, assim, de um concurso meio. Uhum. Eu tinha muito assim na cabeça. Não, primeiro eu passe um e depois eu vejo no que dá, né? Vou ver o outro. E aí foi isso. Desde o começo já era certo. Não sabia qual que era, mas era concurso. E E aí, aí vamos lá. Tu começasse na faculdade, desculpa interromper. 2013, foi isso? foi 2013. Tá. E aí tu começasse a estudar para concurso já então, 2013 mesmo, começasse assim, mesmo que desse concurso meio, como você diz, como foi o start. Não, eu não lembro exatamente quando foi que eu comecei de fato, Uhum. mas porque assim, eu não. Eu fiz uma faculdade assim muito boa, então assim, não era assim, vou largar tudo e só vou estudar para concurso. Então, assim, eu fazia uma faculdade direitinho, também estagiei, eu estagiei 2 anos na DPU, estagiei Uhum. mais quase um ano no MP. Então, assim, eu sempre tentava conciliar tanto a faculdade, fazer uma faculdade boa, como também estágio, e estudar alguma coisinha já para concurso. Mas Uhum. exatamente eu não sei. Mas aí, durante todo esse período, foi mais focando no TJ, que ia ter, né? Chamava muita gente e tal. Mas acabou que só saiu
Em quando eu já estava no último 2017, período. Foi. 2018. Eu já estava no último período e era aquele também que estava tudo junto. Era o AB, era o TCC, era o concurso. Eu estava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta, sabe? Assim, eu Uhum. fiz a prova, teoricamente seria chamada, né? Porque chamavam horrores, mas não chamaram. Então foi aquele, assim, aquela tristeza. Eu disse, meu Deus, era o concurso que ia dar certo. E aí, depois que passou isso, aí teve a formatura e tudo mais, que foi em fevereiro. Aí quando encerraram as solenidades, e aí em março de 2018 foi que eu comecei a estudar para a procuradoria. Aí foi quando eu realmente foquei só nisso, sabe? Uhum. Então, março de 2018 é quando tu considera teu início para procuradorias. É, para a procuradoria. Antes disso, não, era só Então, técnico, foi essas coisas. quase no último período da faculdade. Tem o último período, né? Se se formasse em Não, na 2018. verdade foi quando eu já tinha terminado, porque eu me formei no final de 2017. Aí dei formatura em fevereiro, em março eu comecei a estudar. É verdade. Eu tô lembrando aqui, me recordando disso, e eu vou recordar e aí você traz o fato. Eu lembro ali, antes de eu tomar posse na PFN, eu e Dani, final de 2016, ou seja, veja, Gabi considera que ela começou em março de 2017, foi isso, Gabi? 18. Para a Março procuradoria. de, março de Foi. 2018. Gabi considera que em março de 2018 foi quando ela deu start para os para procuradorias. Mas eu me recordo que em dezembro de 2016 eu tinha acabado de passar no curso da PFN e eu fui com minha irmã fazer uma palestra. Dicas de quem já passou, algo tipo do espaço jurídico, com minha irmã. E aí Tati acabou de entrar, minha esposa está aqui, ela é de prova. Tava a Gabi com as quatro amigas lá, né? E super Foi. prestando atenção, né? Sobre o que é que eu preciso fazer para passar. Ou seja, Gabi já vinha nutrindo isso nela, mesmo que ela comece na cabeça março de 2018, um pouco antes, já para você já sabia basicamente como fazer, o que fazer, né? De fato, assim, antes eu já estava estudando para o TJ, eu lembro dessa palestra, e acho que levava, eu acho que foi em novembro até, que era até perto que eu fazia de namoro. Eu lembro que eu tinha passeado, a gente foi no espaço jurídico que era de Boa Viagem. Aí eu levei, eu acho que mais duas amigas, foi Laís e Nath, e a gente assistiu, foi assim, maravilhoso. Eu lembro assim, como se fosse hoje, muito, 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 foi muito bom. Ô, minha amiga. Então vamos lá. Vamos começar de março de 2018, então. Sua caminhada para concurso. Quando você escreveu sobre a sua caminhada para concurso, você disse justamente que eu sabia que eu queria isso, né? Você fez muitas provas, mas eu quero saber justamente sobre aquela Gabi que teve aquela experiência da PGE São Paulo. Já que a gente já está quase na iminência da PGE São Paulo agora, seria muito interessante falar com você. Como foi essa experiência de minha primeira prova de procuradorias? Não, quando eu fiz a PGE São Paulo, foi a primeira prova que eu, de fato, fiz para a Procuradoria. Mas, assim, eu fui mais só, assim, no embalo. Eu não parei para estudar para essa prova, era mais por realmente experiência. Então, assim, eu não me sentia, eu estava super verde, não tinha começado nada. E aí, depois, eu acho que aqui eu tinha estudado, assim, mais um pouquinho, foi quando foi no final do ano, que aí foi a Uhum. PGM Caruaru, que foi no mesmo dia da PGM João Pessoa. E aí, eu acho que eu acho que eu tava uma nota foi um ponto do corte que eu não passei, sabe? Mas aí eu não tinha nenhum ano de estudo. E aí depois eu fui fazendo as outras provas que tinham, comecei a estudar mais. E não parei, assim, para estudar especificamente para determinada prova, sabe? Eu pegava Uhum. todos os assuntos que caíam, as matérias que caíam e ia estudando. Fazia, assim, um estudo regular, sabe? Não fazia de reta final, não. Não parei para estudar para PGM Caruaru e nem, por exemplo, Ótimo. PGM Campo Grande, sabe? Uhum. Então já fica a tua dica aí. Tu já não fizesse esse negócio de reta final em reta final, ficar trocando de estratégia de estudo, né? Você Não. fazia um estudo mais regular, de certo modo, mais a médio e longo prazo do que a curto prazo de toda vez que tal, você muda o tipo de estudo. Seria isso? Na verdade, eu vou até dizer, eu nem chegava assim muitas vezes a olhar o edital, sabe? Eu via assim, as matérias que iam cair, e aí eu continuava o meu estudo, porque se eu fosse parar cada prova que surgisse, sabe? Uhum. Eu não, continuava. Tanto é que quando eu tinha começado a estudar, aí saiu o TRT, lá de Recife, né? De Pernambuco, no Uhum. TRT6. E aí eu disse, não, já que eu vou fazer essa prova, eu vou estudar trabalho, processo de trabalho. Aí pronto, até que eu me classifiquei assim bem, teoricamente seria chamada, mas assim, mais uma vez não fui chamada. Mas era sempre assim, eu ia continuando meu estudo regular, fazia a prova, tudo que era prova eu estava fazendo, mas assim, por experiência e sabe, com uma bagagem que eu já estava conquistando.
Ai, meu Deus. Veja, eu tô doido para saber um pouco sobre a sua PG em Floripa, ou melhor, você dividir um pouco mais, né? Saber um pouco, a gente trocava aqueles vídeos no WhatsApp, né, de prova oral. Bom que você fala um pouco sobre isso, porque a gente tá numa ansiedade generalizada de prova oral agora. Mas antes, eu queria saber também sobre como foi o teu momento de pandemia, ou seja, aquele período de 2020 a 22 que foi muito decisivo na sua vida, mas que a retomada, a PGE Paraíba, como foi aquela experiência que você narra no texto, dizendo assim, rapaz, aquele foi o momento mais difícil, errar a peça, foi o momento mais difícil da tua trajetória de estudos ou foi outro momento? Não, assim, porque como eu já estava estudando há um tempo, na minha mente, pelo que a gente tinha conversado com os defensores, quando eu estagiava lá, 3 anos, concurso carreira jurídica, já dá certo, né? Só sei que aí foi passando o tempo, né? Na pandemia tava ok, eu continuei meu estudo regular, tava até achando, assim, bom o fato, entre aspas, né? Porque, assim, eu não tinha obrigação de sair com ninguém, nem dar desculpa, entendeu? Então, Uhum. assim, se chamava, se tinha, vamos sair, não tinha mais isso. Então, assim, eu continuava com minha vida e estudando tranquila, sabe? Sem me preocupar em sair com ninguém, nem conversar, nem nada, sabe? E aí, só assim, quando saiu a PGE Paraíba, assim, meu Deus, já faz tanto tempo que eu tô estudando, né? E Uhum. era assim, o meu sonho. Eu sei a Paraíba pertinho, sabe? Depois eu assim, todinho, tem que passar logo, não sei o quê. Aí foi assim, eu não consegui estudar nada para essa prova, sabe? Fiquei, tipo, super abalada. Não conseguia de jeito nenhum. Era assim, eu Uhum. estudando e lembrando, meu Deus, já passou esse tempo todinho e ainda não consegui estudar direito, sabe? Pressão. Então, assim, foi péssimo. Aí eu acho que foi a pior. Aí quando eu voltei da prova, que eu tinha errado a peça, eu lembro que eu estava voltando com minha amiga, com priminha, menina chorando no carro. Disse, ai, meu Deus, eu não acredito, não sei o quê, não. Fiquei assim, abaladíssima. Quando eu cheguei em casa, aí só tava Pedro lá, né? Que era até feriado, aí Pedro tava lá, quando eu vi, eu assim, acabei de chorar. Eu disse, ai, não sei o quê. Menina, no outro dia, meu olho tava inchado que só. Aí foi assim, a virada de chave que eu considero foi depois dessa prova. Porque eu comecei a Uhum. cuidar mais do psicológico, entendeu? Então, assim, Sim. depois disso, aí comecei a ir pra psicóloga toda semana, porque eu não queria perder tempo. Nossa. E depois disso, aí, enfim, também comecei a olhar essas coisas todas, sabe? E assim, foi fundamental, porque depois disso eu consegui ficar numa paz de espírito para realmente conseguir estudar. Porque a questão não era assim, não ter disciplina nem nada do tipo, era a Uhum. pressão que eu tinha, que eu mesma colocava em mim, sabe? Aí, Que ótimo, depois que eu Gabi, comecei a cuidar escutar mais da isso. saúde mental, foi sensacional. Veja que coisa interessante. Gabi está dividindo conosco, e você que está escutando aí, Just Play, Dodcast, depois, que o momento mais difícil assim, nos estudos foi quando ela fez a PGE Paraíba, que eu vou relembrar, quem não sabe, Gabi, que foi a primeira e a segunda fase juntos. A primeira prova e a segunda juntas. E era um concurso que ele fazia muito tempo que não tinha concurso, porque estava meio que na pandemia, né? E ele foi um das primeiras da retomada, assim, pelo que eu me recordo, não é isso, Gabi? Foi a primeira que teve, acho que foi a primeira prova. E aí, Gabi tá nos contando, portanto, que ela errou a peça, ou seja, acabou de fazer a prova, sai já, meu Deus do céu, errei logo isso aqui, ou seja, estou fora do concurso. E ela começa a mostrar justamente como ali foi uma virada de chave, mas no momento mais difícil também na sua vida, porque você desabou em um choro da pressão de alguém que já tinha 3 anos, digamos assim, de formado, estudando para concurso, e aí está falando da importância de conhecer, portanto, a si mesmo de uma maneira melhor, através de um psicólogo, ou psicoterapia, ou neuro, não sei o que você fez. Se você quiser dividir alguma coisa, fica à vontade. Mas já tinha uma coisa que você mostrou um grande crescimento, e eu conversava com o Pedro muito sobre isso, e a sua sogra também falou: não, Gabi, ela vai passar. O problema é que ela fica muito nervosa, ela se controla, porque ela se dedica muito, ela se esforça muito. E você deixou claro, não era por falta de esforço, não era por falta de vontade, era alguma pressão em si maior que você precisou de intervenção médica e, consequentemente, psicológica, que te deu um suporte para que você crescesse. Você pode discorrer um pouco sobre isso também. Assim, pelo fato de eu sempre ter sido muito estudiosa no colégio, na faculdade, eu tipo assim, como é que ela ainda não para? Assim, eu pensando, né? Que assim, Uhum. como é que essa menina vive estudando, ainda não passou, não sei o que, ela é tão estudiosa, não sei o que, não. Aí você ficava, meu Deus do céu. Aí eu dizia pra minha mãe, olha, não vá dizer a ninguém que eu tô estudando, que eu vou viajar pra fazer prova. Não precisa dizer. Eu vou dizer o quê? Porque pergunta, cadê Gabi? Aí eu digo, o quê? Tá estudando. Eu disse, não, não precisa dizer. Aí uma vez eu acho que ela foi numa loja ou no salão e assim, cadê Gabi? Uhum. Assim, ela tava vagabundando. Assim, mãe, pelo amor de Deus, como é que precisa dizer isso, né? Mas assim, eu nunca senti isso daí quando eu tava estudando, fazendo prova, porque assim, eu já me pressionava
Pelo assim, o que os outros iam falar. Ah, estuda tanto, ainda não passou, não sei o quê. Então, assim, eu acho que isso realmente foi o pior, sabe? Da minha fase, assim, foi o pior. Isso, a questão de me preocupar com o que os outros iam estar falando, pensando. Ah, porque ainda não passou, sabe? Uhum. E é isso. O Gabi, e interessante falar sobre isso, porque eu tenho um amigo, por sinal, hoje ele mandou mensagem, o nome dele chama Romerinho. Eu até já uma vez publiquei um texto dele, Romerinho, e era muito famoso porque ele era um cara que, assim, ele era conhecido como um cara que estudava muito e não passava. E todo mundo ficava, como assim, esse cara estuda tanto e ele não consegue passar? E aí Romerinho sofreu um pouco com isso, né? E hoje ele, enfim, passou promotor de justiça, foi juiz de direito no Pará, hoje é promotor em Pernambuco. E aí, assim, como foi, portanto, ter essa superação de alguém que sabe que estuda muito, mas os resultados não condizem. Uhum. Houve também algumas mudanças de estratégia, fora a parte psicológica, que tomasse algumas atitudes em relação ao teu tipo de estudo também, assim, a forma de estudar. Tu me dissesse, Felipe, eu não sou muito parâmetro, porque minha forma de estudar eu sempre mudei o tempo todo. Como é que eu vou falar isso pro pessoal? E aí talvez seja essa ideia, né? Uma pessoa que talvez nem se encaixou tanto melhor, mudou de encaixe em vários períodos e por isso deu certo, porque ela se adaptou também muito bem. O que é que tu tem para falar sobre essa, enfim, essa forma Gabi de estudar, assim? Assim, não teve nada regular. Por exemplo, no começo eu comecei pelos livros, sabe? No início do estudo. Uhum, Então, assim, eu pegava quais eram aqueles doutrinadores, aqueles manuais e tal, que eram os indicados para fazer a prova de procuradoria. Então, assim, eu ainda mais eu gostava de ler capa a capa. Então, eu lia uhum, muito de capa a capa. Assim, eu gostava de terminar, esgotar uma matéria. Então, assim, no começo era só livro e terminava de ler determinado assunto e eu já ia para as questões lá no que é uhum, concurso. Então, assim, durante muito tempo foi desse jeito. Aí depois eu comecei a acrescentar, assim, depois de alguns meses, eu comecei a acrescentar o Dizer o Direito, né? Aí eu li uhum. aquele informativo pelo blog mesmo, sabe? E Raiz. depois só mais. Aí só depois, assim, a partir acho que na pandemia. Uhum, Que aí o negócio do buscador eu acabei assinando. Eu achei assim maravilhoso. Aí começava a ver por ali. E também lei seca não era um estudo assim muito regular, sabe? Eu lia lei seca, mas não tinha assim uma hora determinada. Eu via muito assim, muito questão, aí eu acabava vendo por ali a lei seca, ou então determinadas leis, por exemplo, licitações, improbidade, aí eu lia ela todinha, sabe? Mas assim, uhum. era muito relativa, aí às vezes eu ia ler o CTN, não sei o que, não tinha assim um estudo assim muito certinho, sabe? Eu tipo assim, estudo essa matéria e aí eu já vou para lei seca. Então assim, variava muito, era muito assim de época, sabe? Não tinha. Massa. Mas É, assim, é o bom saber. principal assim que eu sempre fiz, realmente, sempre foi fazer muita questão. Então assim, eu acho que isso aí foi o fundamental, sabe? Um grande diferencial para você, justamente ter aquele resultado que você teve ali, que surpreendeu, né? Da PGE Ceará, que foi uma das provas objetivas, que aí depois eu quero conversar com você sobre as provas discursivas aqui, Gabi, essa fase da vida dela também, mas que, portanto, você está destrinchando que fazer muitas questões foi determinante para você ter bons resultados na prova objetiva. E que Gabi inicialmente gostava muito de fazer leituras capa a capa em livros. Ela considera que sua base foi feita em livros. Foi. Show de bola. Assim, não todas as matérias que eu lia de capa a capa. Uhum, Por exemplo, civil eu não lia, não tava nem doida de ler aquele livro, aquele manual, tava tudo de capa a capa, né? Aí civil foi mais assim, lei seca, pronto, entendeu? Aí eu uhum. ia mais na parte geral, obrigações e tudo. Aí por isso que eu digo assim, não era nada muito regular, sabe? Sim, Civil mesmo não foi por livro, foi por lei, sabe? ótimo, Gabi. E vamos lá, vamos chegar nessas tuas evoluções que tu começaste a subir. Tu falasse PGE Paraíba foi ótimo porque na estabilização emocional que eu pude ter, ou seja, de procurar suporte, profissionais, procurar pessoas que entendam mesmo, né? E não ficar por aí achando que isso é frescura, como a gente diz no Nordeste, né? Que isso é baboseira, que a pessoa está fingindo, né? Alguma desgraça para não crescer. E não é muito sério. Acho que teve muitos colegas na pandemia também, estudantes que a gente acompanhou, que foi um desacerto, realmente, você precisava de intervenção ali. E aí você fala assim, Felipe, eu fiz a PGE Goiás, tu escreveu, mas eu não consegui ter um bom desempenho, né? Porque, enfim, o que é que tu atribui a isso? Apesar de ter estudado muitas vezes locais, e na semana seguinte tu fez Alagoas e tu passaste. Assim, foi um intervalo de uma semana. PGE Goiás e PGE Alagoas, né? Apesar Foi de ser muito. FCC e SESC, diferentemente das bancas. Pronto. PGE Goiás, eu estudei aquelas leis secas, assim, todas não, mas assim, muitas. Quando eu cheguei na prova, também foi uma prova assim bem atípica, né? Mas quando eu cheguei, eu disse, meu Deus, eu não sei nada.
Eu olhava pra prova assim, meu Deus do céu, tô perdida, né? Aí, enfim, mas aí depois eu descobri que, assim, no geral foi ruim pra muita gente. Então, assim, eu disse, não, tudo bem, foi meio atípica, né? Aí já Alagoas não deu tempo de eu ler local, sabe? Eu só fui com o que eu estudei. E, assim, passei pra fazer a segunda fase. Eu não lembro quanto... Eu sei que eu não fui pra oral, né? Mas, tipo assim, querendo ou não, já tinha sido um resultado, assim, bom. Aí depois teve logo a do Rio Grande do Sul, que eu também fiz. Aí também não li local. E aí fui pra segunda fase, mas aí, tipo, não deu certo. Aí pronto, aí depois desse período, aí foi a época que eu noivei e tudinho, aí tava assim, bem assim, só queria saber de casamento e de comprar coisa pra casa, sabe? Aí depois disso teve a PGE do Ceará. Então, assim, quando teve a PGE do Ceará, eu não tava no ritmo de estudo, porque eu tinha dado aquela baixa, né? E aí, quando saiu o resultado, eu disse, meu Deus, tô passada. Não acredito que eu me garanti, eu nem tinha gostado da prova, sabe? E aí depois, aí também não li local nessa. Tudo bem que o indicado é você ler local, mas tipo, eu não li porque, assim, o momento não tinha nada. Uhum. E aí depois teve Mato Grosso do Sul. Aí eu ainda fui para a segunda fase, né? Só sendo que aí foi aquele que eu fiquei assim no limiar do corte, sabe? Eu não lembro quanto que foi, mas assim. Aí você fica pensando, meu Deus, como é que pode? A mesma banca, mesma carreira, uma semana de diferença, mas eu fui tão bem, a outra quase que não passava, sabe? E aí foi isso. Aí depois disso, acho que tiveram as segundas fases, né? O Rio Grande do Sul foi bem assim, puxado, eram vários, acho que eram 2 dias, era a cor do tempo. Aí Mato Grosso do Sul, aí teve Florianópolis. Que assim, eu confesso que eu não ia fazer, porque eu tava tão cansada de tantas provas, sabe? O psicológico também abalado. Eu assim, tô Veja o cansada, que não ela está aguento dizendo, viu? mais. Você que está escutando, está nos vendo agora, o cargo que ela exerce hoje, Procuradora de Florianópolis, eu não ia fazer, abre aspas, Gabi, ou seja, o psicológico ali do cansaço, obviamente, da estafa mental de alguém que está fazendo muita prova, obviamente está passando um momento muito difícil. E aí, veja, Gabi, vou só relembrar. Gente que fez a GU, PGF, PFN, acha que foi uma maratona, lembre que PGE Goiás, Alagoas e PGE Rio Grande do Sul foi tudo uma semana depois da outra também, foi domingos sucessivos, né? Então, para você imaginar a situação aí de cansaço de Gabi, consequentemente, de tantas provas que houve, e aí que foi alguns empecilhos, obviamente, para você repensar e falar, rapaz, será que eu vou fazer essa prova? Teve uma prova também que você fez, foi uma PGM, que tava... Qual foi aquela PGM, meu Deus? Foi em Minas, não? Cajazeiras, Qual? Cajazeiras, Não, foi outra PGM que tu fizesse, que tu ficasse aprovada também. Não foi de São Paulo, Campo foi de Grande, Minas. Campo... Campo Grande, Acho que foi Campo Grande, então. lá embaixo. Foi a primeira e segunda fase que eu fui. Foi lá. Quando passei, eu nem acreditei. Assim, não fui tão bem na segunda fase, não, mas assim, foi uma vitória já, né? Com certeza. Passado. E me diz um pouco, conta um pouco sobre como foi essa PGM Floripa primeira fase e chega nas segundas fases. Que transtorno era aquele Gabi de ser, que ela achava que na segunda fase ela dizia: Não, não conto pra ninguém que eu passei na primeira fase, não. O objetivo é que eu tô sentindo um peso, assim como você disse que sentiu na PGE de Ceará, né? As pessoas comentando e você, meu Deus do céu, né? Isso tá me deixando mal. Foi. E quando saiu o resultado, né, tinha gente que nem tinha feito a prova nem nada. E começou a me dar parabéns. Tudo bem que foi com bom coração. Mas aquilo me trouxe ansiedade. Então, eu pensei, meu Deus, o povo tá vendo meu nome. Depois vai ver se eu passei ou não na segunda fase, né? Aí, menina, aquilo foi me dando tanta ansiedade que eu não conseguia, assim, estudar direito. Por mais que eu tivesse até bem psicologicamente, mas aquele fato me deixou, assim, super desestabilizado, né? Aí, pronto. Aí, quando eu saí da prova, eu achava que tinha sido até... Sim, e manhã contou pra família inteira, né? Eu cheguei na casa de uma prima minha, que ela disse, vai dar certo, você vai passar, não sei o que, eu sei que tava, a família todinha tava sabendo que eu tinha ficado em segundo lugar. Assim, meu Deus do céu, me lasquei, né? Aí, pronto, aí quando saí da segunda fase, eu tinha gostado da prova, viu? Ai, Mas parece que vai dar. Mas aí, quando saiu, não, assim, não fui tão bem, né? uhum. O recurso até que deu uma subida e tal, mas, tipo, não tinha sido mil maravilhas como eu tinha pensado. E aí, depois disso, teve, acho que logo depois não sei se teve Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, mas eu sei que as últimas dessa maratona todinha foi Florianópolis. Uhum. Então, assim, quando eu fiz, aí eu fiz, era o dia inteiro, que era a primeira e segunda fase juntas, e aí eu fiz a de manhã, a objetiva, né? Se depois eu vou até contar como é que foi que eu fui fazer a Floripa. E aí eu fiz a de manhã, ok. Aí o espaço de tempo, acho que eram umas 4 horas para ter a prova da tarde, sabe? Aí eu tava, quando eu fui pra prova, eu não tava conseguindo achar Uber. Peguei e com um conhecido lá. Não conheci não, que eu conheci lá no hotel, a gente dividiu o Uber, né? Dizendo, eu vou voltar aqui bem pertinho, não sei o quê. Sabe de uma coisa? Aí depois eu pensando, se eu vai voltar, que eu tô morrendo de sono, cansada, ficar esperando aqui. Aí voltei, dormi, sabe? Foi assim, maravilhoso.
E aí, Caramba. quando eu vi a prova, eu disse, meu Deus do céu, esse negócio, eu não sei não, essa peça. Eu tava tão em dúvida, eu nem lembro mais qual era, não sei se era grave resp, grave interno, acho que era alguma coisa assim. E aí eu disse, meu Deus do céu, foi a pior segunda fase que eu já fiz na vida. E eram 10 folhas, e eu gostava, assim, do Isso. CESP, de escrever até o final, porque não tinha aquilo de descontar pontos, não Aham. sei o que e tal. Eu disse, esse não vai dar pra eu fazer até o final, né? 10. Aí eu sei quando eu saí, tinha ficado. Eu fui uma das últimas, né? Claro, que é o de costume. Aí eu e mais duas. E aí as duas tinham colocado a outra peça que eu tava em dúvida. Eu disse, meu Deus, pronto, zerei. Olha, quando voltei no hotel, eu disse, olha, Pedro, a pior segunda fase que eu fiz, eu que me lasquei, não sei o que, não quero nem saber disso. Mas tudo bem, passou, né? Mais uma prova. E aí, quando saiu o resultado, eu lembro, A acho que era até no nona carnaval, colocada. na praia. Quando eu vi, eu tinha fechado a prova. Eu tinha tirado, eu acho que era desse. Não, peraí, eu acho que tem errado. Eu acho que isso não era a nota máxima ainda, não. Eu acho que, sei lá, era mais, né? Quando eu vi, assim, meu Deus, eu nem acredito. A que eu tinha achado a pior foi a que eu me garanti. E a que eu tinha achado até ok, boazinha, assim, não Minha foi bem. amiga, Aí, assim, veja daquela isso. euforia, eu disse, tô na prova oral. Eu fiquei, ai, que massa, não sei o quê. Eu disse, pelo menos vai ser uma experiência, né? Nunca fui pra prova oral, não sei o quê. Aí depois a gente bateu aquele desespero, assim, meu Deus do céu, a prova oral. Tô lascada agora. Mas assim, no final, assim, deu certo, né? Fiz treino com o Kevin, maravilhoso, contigo também. E deu certo, com a glória de Deus. Sim, Olha, minha aí eu, amiga. assim, deixa eu dizer que eu não ia fazer essa prova, porque tantas provas, né? Porque uma coisa é quando tava aquela época escassa, né? Que Aham. não tava tendo concurso, aí você realmente fazia tudo. Mas assim, nessa que tava tendo várias, até assim, gasto também, né? Tipo, porque querendo ou não, pra você fazer prova, você gasta dinheiro Uhum. e tal. E aí eu disse, ah, não, tô cansada, vim dessa maratona, vim Mato Grosso do Sul, não sei qual é a segunda fase, não sei o que, sei lá. E aí eu disse, não, como meu. Aí no último dia de inscrição, minhas amigas estavam falando, que é Bruninha e Marcela, né? Aí elas estavam falando, ah, vamos fazer a prova. Eu disse, mas menina, uma vaga só. Uma vaga, ah, vou não, gastar dinheiro pra fazer uma prova com uma vaga. Aí elas falaram assim, ah, vou não sei o quê. Aí no último dia disseram, mas tem a oportunidade de não sei quantas. Eu disse, ah, tá certo, vou fazer, né? Elas vão fazer a inscrição, eu vou fazer também. Depois eu não faço e só eu fico de fora, né? Eu disse, não, tá, vou fazer. Aí meu sogro tinha dado, né? Horácio tinha dado a passagem em milho, né? E aí eu sei que no final das contas elas desistiram de ir. Eu fui sozinha. Aí eu disse, ai, eu não tô acreditando, eu revoltada. Se eu não queria fazer essa prova, não sei o que, eu só vou fazer porque eu tenho essa passagem, não sei o que, nananã. Ó, e também, né, assim, eu vou Vê. dizer assim, que é coisa de Deus, sabe? Quem que ia imaginar que, né, essa que ia dar certo, uma que não tava assim, nem com essa pretensão toda, assim. Claro que eu ia fazendo tudo, né? Assim, tudo Uhum. que dava eu fazia, mas assim, depois desse cansaço todo, e foi aqui, graças a Deus, deu certo. Meu Deus do céu, meu amigo. Eu vejo como a primeira coisa, as nossas intuições, elas realmente são insuficientes para um plano superior, que eu acho que eu posso atribuir assim, já que você atribui ao seu resultado. De alguém que Uhum. teve a primeira intuição, não vou fazer essa prova, é uma vaga só. Foi a minha pior prova discursiva. E aí Gabi fica na nona colocação. Só tem uma vaga, não vou, minhas amigas desistem, mas eu só tenho. Então, tudo vai fazendo com que essa resistência que você não fizesse ou que não acreditasse que seria algo realmente que hoje você é plenamente grata, como você disse, e aí a vida vai provando por A mais B que muitas das nossas intuições elas são erradas mesmo, né? E a gente tem que prosseguir apesar da nossa intuição e não com elas, né? Apesar delas, para acreditar realmente em algo maior, em algo que invada, portanto, a sua fé, a sua trajetória, que acredite, portanto, a toda essa persistência nos estudos. Eu estou assim impressionado com isso, né? E eu via você treinando assim para prova oral, e aí você colocava em pesquisa, agora que eu não vou passar mesmo, porque eu não sei falar. Eu falei, Gabi, olha, me manda um vídeo aí, Gabi, eu vi tu fazendo, que é isso, como é que ela não vai passar, né? Então, que coisa maravilhosa, minha amiga. Eu, enfim, fico muito feliz por você. Acho que tem muita gente que, de alguma maneira, está sentindo aqui, né, motivado a caminhar. E eu quero te perguntar uma coisa, para a gente passar por essa superação. O que é que você fez? Ou você mudou algo no seu estudo para provas discursivas, ou tinha a ver muito com essa preparação até realmente mental mesmo, psicológica, de alguém que, enfim, pela pressão interna já ser tão grande, que quando vinha a pressão externa piorava isso? Como você atribuiu à sua mãe, por exemplo, nesses fatos, né, de comentar com muita alegria, a gente sabe que com a melhor das intenções, né? É com muita euforia, é orgulhosa de você, não é com, mas a gente infelizmente, né, leva para esse lado de achar que agora a expectativa dos outros é muito grande, né? É. Assim,
A questão de alterar para estudo em segunda fase. Até hoje, assim, eu não gosto de segunda fase. Também não gosto de prova oral. A prova objetiva eu gosto, sabe? Mas, assim, a discursiva sempre, assim, foi meu calo. Então, assim, o que eu fiz um pouco, assim, diferente foi, assim, que tem aquele Instagram, eu acho que é Auxílio Procuradorias. E aí Uhum. ela Os espelhos. coloca tudo em um compilado. Então, assim, eu comecei a pegar todo aquele PDF e eu ia fazendo as questões, tipo, independentemente de carreira, sabe? Eu Uhum. pegava tudo que tinha lá e ia colocando no Word. Aí fazia o sumáriozinho e aí eu ia separando por matéria, por assunto, ia grifando. Tudo que era, assim, dispositivo, eu grifava de outra cor. Quando tinha súmula, era uma cor, do SCJ, do STF, era outra. Então, assim, eu fui fazendo esse material. E, assim, eu achei, assim, um material realmente bom. Mas, Uhum. querendo ou não, segunda fase, assim, também é um mundo, né? Porque, assim, você sempre está atualizado nos informativos, saber realmente qual era aquele fundamento. Então, mas o que eu faço, assim, que eu gostei, assim, dessa forma de estudo foi isso. Agora, assim, cursinho mesmo para discursivo, eu só fiz uma vez. Eu acho que Uhum. foi no Temas. E aí foi bom. E aí o que eu percebi é que a questão do... Não era que a questão era o conteúdo e não a forma, entendeu? Então, Sim. assim, eu disse, não vou ficar fazendo cursinho, sabe? Tipo, eu acho que eu continuando meu estudo, vendo essas questões passadas, igual, assim, o raciocínio das objetivas. Porque nas objetivas não é a questão de você ver muitas questões passadas, que aí meio Sim. que se repete, não sei o quê. Então, assim, eu fazia isso com a discursiva. E também ver os informativos e também buscar os fundamentos, né? Mas, assim, querendo ou não, assim, é um mundo, né, de informativo. Então, assim, para você se lembrar de tudinho, é Uhum. difícil. Mas, Então, assim, fazer questão era o melhor que eu achava. O tu melhor. atribui, assim como foi fazer questão em prova objetiva, que deu uma alavancada na tua nota, fazer questão, ou seja, ler os espelhos, estudar os espelhos das provas subjetivas, como você citou, algo que foi um grande diferencial. Tanto que você fez uma experiência no curso, enfim, para a prova discursiva, mas não se manteve fiel, digamos assim, a fazer vários cursos para a prova discursiva, e sim, de certo modo, fazer esse material próprio do estudo da banca mesmo, dos espelhos, para que você pudesse construir uma evolução, digamos assim, de raciocínio atrelado aos fundamentos, por exemplo, de julgados informativos. Seria um bom resumo, ou enfim. O melhor que eu achava realmente era isso, ver as provas passadas e ver analisar espelho, porque querendo ou não, tinha questão que se repetia. E Uhum. tanto assim, pelo fato de eu separar por assunto e por matéria, eu conseguia ver, assim, acho que ficavam tudo se repetindo, sabe? Então, assim, isso eu achava o máximo quando se repetia, porque assim, eita, acho que agora dá certo. Mas, assim, tem a questão também do inseguro, assim, da incerteza, porque tem aqueles informativos novos que vai cair eventualmente, entendeu? Então, assim, vai ter a primeira prova que vai cair aquilo. Mas eu não sou parâmetro para discursiva, porque, assim, hoje em dia eu continuo sem gostar. Mas eu, de fato, eu gostei dessa minha forma de estudar, sabe? Mas não Ótimo. que tenha sido, oh, meu Deus. Cai também, assim, tem o fato de cair aquilo que você sabe, entendeu? De você já ter visto. Também, querendo ou não, o concurso tem a questão de sorte. Sim. Minha amiga, vamos falar para a prova oral agora, sobre como foi o seu estudo para a prova oral. Eu sei, eu lembro, né, quando estava, enfim, estava num momento de muita turbulência ali, e aí a gente fez aqueles treinos esporádicos ali pro WhatsApp, eu e você, né? Mas eu lembro muito bem, liguei para Kevin e falei, Kevin, meu irmão, eu até mandei o print, olha, ela é minha irmã, né? Você está entendendo, né? A dimensão, você pode ajudá-la. E aí você atribui a importância desse treino, porque tem muitas pessoas também que não estão treinando. Agora, para o PGF, tem Ministério Público aberto para oral agora, tem juiz aberto agora para oral. O que é que você atribui, digamos assim, a seu sucesso na prova oral? Claro, você foi uma pessoa que optou, lembra a gente conversando, eu não quero treinar com muitas pessoas. Você optou mais por estudar. E isso, de certo modo, é um contrafluxo, porque a maioria das pessoas opta por treinar exaustivamente. Você optou por fazer ali alguns treinos, né, poucos com o professor mesmo, e, consequentemente, manter. Como foi isso? Conta, por favor, para a gente também ver mais um lado contrafluxo, mas que deu certo. É, eu resolvi fazer com o Kevin, né? Assim, além disso, tem a questão que curso de prova oral é caro, né? Eu disse, meu Deus do céu, que assalto. Enfim, aí eu peguei e fiz esse com o Kevin, que assim, minha amiga tinha indicado, que era assim, maravilhoso, e assim, eu amei. Ele, assim, um profissional excelente, uma pessoa maravilhosa, passava confiança. Meu filho, até com ele eu chorei. Ele disse, eu não sei o que é que acontece comigo, que já é outra Tá candidata que bom. chora comigo. É assim, maravilhoso. Então, assim, eu fiz um. Eu nem lembro quantas aulas que eu fiz, mas era o que ele tinha indicado.
E aí, depois que suspendeu o concurso, né, a prova oral, eu também, depois eu fiz mais, eu não sei se foram uns 8 no total, uns 8 treinos. E, além disso, eu ficava fazendo eu mesma. Então, assim, eu não queria treinar contra os candidatos, porque eu disse que isso ia me trazer mais ansiedade. Então, assim, eu não vou fazer um negócio que, assim, pra mim vai ser pior, que aquilo vai me trazer mais ansiedade. Sim. Então, assim, eu preferi não treinar com ninguém, sabe? Eu não queria ninguém me julgando, me avaliando, sabe? Eu disse, não, quero professor, né? E aí eu ficava, tipo assim, na frente do celular, ficava falando, pegava aquele livro de roteiro de prova oral, que até me emprestasse, se lembra? Que tem até agora um coisa nova, eu amei aquele livro maravilhoso. E aí eu ficava vendo ali as perguntas e ficava falando, sabe? Eu comigo mesmo. E assim, eu achei, assim, pra mim, eu achei melhor. Esse negócio de treinar com os outros, eu sei que é o mais indicado, mas eu não... Isso pra mim não ia dar certo. Até minha psicóloga falou, se isso vai lhe trazer mais ansiedade, não faça não. E assim, deu certo no final das contas. E aí, quando eu fui pra prova oral, aí a primeira era uma banca que eram, acho que que pergunta, 7 professores, né? E aí, na primeira pergunta que teve, eu tava até... Ok. Na primeira pergunta que ele fez, era assim, qual era, acho que, a hipótese de isenção de IPTU, assim, meu Deus, do Código Municipal, né? Cara, eu li isso no dia anterior, tava com pelo. Eu lá lendo o negócio da lei local, ele lá comigo, assim, eu não lembro, eu lembrava até do ITBI, mas o IPTU eu não lembrava, assim, meu Deus, e agora? Assim, não, você começa com um negócio mais geral, né? Aí eu comecei mais geral, assim, mas eu não vou ficar enrolando, porque ele sabe que eu não sei. Ainda disse uns outros que eu lembrava, mas assim, todas eu não lembrava de jeito nenhum. Aí aquilo já foi me trazendo aquela, meu Deus, tô ansiosa, né? Aí foi para as outras questões e tal, e foi ok, né? Foi até bom, eu gostei, sabe? Tipo, foram questões que foram, assim, eram mais tranquilas, mas aí quando eu saí da prova, o Pedro foi assistir, né, a revisão comigo. Quando eu saí da prova, eu disse, ai, Pedro, tava até uma funcionária bem fofinha lá. Ela disse, e aí, minha filha, como foi? Não foi bom, não. Saí chorando aos prantos. E ainda fui sorteada no dia que a gente ia fazer um de namoro. Quando eu saí, Pedro, foi tão ruim a prova, não gostei, não. Sei o que. Assim, não, Gaia, eu achei que tu falou tão bem, tu tava tão calma. Eu só não tava calma, não. Eu tava nervosa aqui só por dentro. Mas minha nota até foi, assim, muito boa, que eu nem imaginei. E ainda consegui subir posição e tal. Aí deu certo. Graças a Deus. Veja só que coisa massa, assim, as coisas que vão acontecendo com a gente na prova, a redenção que vai acontecendo, você nesse momento de nervosismo conseguiu superar. Enfim, Kevin também, você falou dele, eu pude ajudá-lo também, né? Porque ele foi muito injustiçado no concurso que ele passou, né? Mas antes dele passar, eu pude ajudar. Enfim, né? Eu vou contar aqui uma coisa pessoal. A gente fez uma live já de experiências compartilhadas, eu e ele, por isso que eu falei, olha, já que você está ajudando, por favor, ajude Gabi agora, nesse momento, que eu estou mais, enfim, né? Está impertinente nesse momento essa ajuda mais perto, ele ajudou você, mas eu tenho certeza que foi justamente esse esforço seu intelectual também de se autoconhecer com a psicóloga, com quem você conhece e fala, não, o jeito Gabi não é se testar tanto com outras pessoas e ficar treinando, não, é manter o estudo ali do livro, falando agora oralmente, e deu certo para você. Isso é bem interessante, assim, poder te escutar e que outras pessoas aprendam também a cada vez mais buscar esse autoconhecimento para conseguir, né, melhorar, consequentemente, seu desempenho nas provas. Minha amiga, eu queria me encaminhando aqui mais para a parte final, mas fazer umas 2 perguntas para você muito cruciais, né? Primeiro, eu sei que você atribui, tem uma grande devoção mesmo, né? A fé é sua, mas o que é que hoje, né, a Gabi, digamos assim, ela falaria para aquela Gabi que está começando ali em 2013, quando ela liga para Felipe, ela está invertendo, né? Gabi liga para Felipe em 2013 e Felipe começa a conversar com Gabi. Inclusive, até hoje eu falo de um conselho que eu dei a você, que eu falei, Gabi, sai do estágio. Tu lembra quando eu falei isso para tu? Tu lembra? Eu continuei. E até hoje, eu dou aquele exemplo para todo mundo, como aquele meu conselho foi irresponsável. Eu falo, Gabi, não tem isso que sair, não. Tipo assim, depois eu conversando com o Tati, minha esposa, eu falei, não, eu nem conhecia a Gabi, como é que eu posso dizer um negócio desse, né? E aí depois eu, não, Gabi, isso não, faz desse jeito, mas isso aqui mantém, né? E aí, vamos lá, o que é que a Gabi, portanto, aquela Gabi que me ligou em 2013, que eu conversei com ela por telefone, ela fosse ligar para ela hoje, 10 anos depois, o que é que ela diria, de certo modo, para quem está começando agora? Tem gente que passa aqui também, acabou de passar na AB, eu também tenho suas aspirações. O que é que você, enfim, né, enunciaria assim para sua trajetória? Assim, eu não mudaria tanto, não.
É só, assim, minha avó sempre dizia, não, minha filha, faça a sua parte. Então, assim, você fazer a sua parte, fazer o que está ao seu alcance, entendeu? Você sabe aquilo que você precisa estudar, mas cada um tem seu método. A gente sabe que tem que ler, seja livro, PDF, lei seca. A gente sabe tudo aquilo que a gente precisa para alcançar. Mas, assim, o modo como cada um vai fazer aquilo é muito relativo. Eu gostava de estudar, por exemplo, de madrugada. Já minha amiga era do dia. Eu gostava de ler capa a capa. Já tinha gente que não gostava, sabe? Eu gostava de zerar a matéria inteira. Já outras pessoas não. Tá doido zerar a Tu não matéria. trocava de matéria não, então, né? Não, eu ficava assim, vários dias, tipo, até Daniela. encerrar o livro, sabe? Um tempão. E assim, aquilo eu gostava. Então, assim, você vai fazendo a sua parte, você vai fazendo tudo que está ao seu alcance, vai descobrindo o seu método, não adianta. Ah, porque fulaninho faz desse jeito, isso que é o método certo. Claro que você pega dicas, tenta adaptar a sua rotina e tal, mas assim, no final das contas, você que vai saber, você é o seu melhor coach, né? Que você vai saber o que é que funciona com você, como é que você pode alcançar aquilo, sabe? Então, assim, eu continuaria assim, e ter fé, porque querendo ou não, você está para concurso, minha mãe sempre dizia, a fila vai andar, uma hora vai andar. Então, assim, eu sempre tive muita fé que uma hora ia chegar. Eu não sabia quando, mas assim, sempre tinha fé, não, vai dar certo. Em algum momento vai. Claro que tinha aqueles altos e baixos, né? Naquelas épocas que você estava muito descrente, não sei o que, aí meu noivo, meus pais, tudo, vai dar certo, tenha calma, não sei o que. Nenhum dia é 100%. Então, assim, tem aqueles dias que você estuda, meu Deus, rendi. Mas muitos, assim, a maioria dos meus dias, eu não estudei o suficiente. Questão de contar quantas horas que eu estava estudando, no começo até ficou assim, não, estudar 8 horas, não sei o quê. Mas assim, eu disse, o que adianta um número? Estudo tantas horas por dia. O que importa é a qualidade. E outra coisa também do sono. Eu tinha, até hoje eu tenho muito sono, sabe? Eu dormi mais. E aí, quando eu ia estudar, meu filho dava um sono. Eu acordava assim, eu até ficava depois tentando acordar mais cedo. Mas eu não conseguia, eu acordava assim, umas 9 horas, sabe, 9h30. E aí eu estudava uma horinha e já tava com sono. Eu disse, meu Deus. Aí eu ia cochilar. E aí, às vezes, eu dava até 2 cochilinhos por dia, de uma hora cada. Porque eu até tentava ficar acordada. Mas o que é que adianta eu ficar lutando contra o sono? Eu digo, vou estudar, e aquele que você fica pescando não consegue render. Eu preferia muito mais assim, depois eu coloquei isso na minha cabeça. É muito melhor eu dormir e cochilar. Tudo bem, cochilei de novo. Tá, ok. Não era assim, isso não é um indicado a pessoa ficar dormindo porque tem que estudar, né? Mas assim, pra mim, eu disse, não, eu acho melhor eu estudar e depois eu volto com todo o vigor pra estudar direitinho, sabe? Então, assim, tanto é quando eu tava falando no começo com a minha psicóloga, ela fez assim, minha filha, quem estuda pra concurso não pode dormir, não, ficar cochilando, não sei o quê. Aí eu sei que um dia eu tava lá estudando assim, menino, bateu um sono. Assim, meu Deus, eu tô morrendo de sono, sei o que, mas eu não posso dormir. Minha psicóloga disse, eu não posso dormir, eu tenho que ficar acordada, eu tenho que estudar. Aí eu sei que eu disse, não, vou cochilar. Aí eu sei, quando eu acordei de novo, meu Deus do céu, eu dormi, eu não podia ter dormido. Mas Ai, meu assim, Deus. esse negócio também, tipo, de sono, café não tirava meu sono. Por mais que eu dormisse mais cedo, eu não conseguia acordar mais cedo. E assim, tá tudo bem, sabe? Eu vou fazer do jeito que dá, vou fazer o que tá ao meu alcance. Se tiver que dormir, eu vou dormir, mas depois eu volto com mais gás. Um dia vai ser 80, outro dia vai ser 8, não sei o que, sabe? Nem um dia 100% e você faça tudo que dá. E sem tentar ficar se preocupando muito com essas coisas e também não se preocupar com o que os outros vão achar e também procurar na lista, né? Porque eu, assim, querendo ou não concurseira, essa questão de ficar olhando o nome dos outros, enfim, a gente sabe que tem isso, né? Isso me traz ansiedade, mas assim, tente abstrair tudo nisso e é isso, cuidar da sua saúde mental, eu acho melhor. Nossa, minha amiga, veja quantas lições e conselhos valiosos. E sua própria experiência de vida, né, Gabi? Esse negócio do sono também, eu confesso que eu adorava dar cochilos durante. E eu dava mesmo, assim, aquele que às vezes eu chegava realmente a sonhar, né? A testa ficava marcada, levantava e voltava a estudar, mas dormia, literalmente. E isso é uma coisa que, né, como você disse, é contrafluxo, né? Até sua psicóloga atentando a plena maioria, digamos assim, Gabi, não durma, mas aí Gabi viu, olha, se eu não dormir, eu não vou render o resto, eu vou ter que dar um cochilinho, pelo menos, né? Claro que tá dormindo muito, mas até sua amiga passou aqui também falou disso. E eu achei isso muito interessante, né? O Gabi, deixa eu te perguntar mais uma coisa. A gente tá falando muito, você contou aqui sobre a sua mãe, contou sobre seu sogro, né? Sua sogra, seu noivo, né? Grande Pedrinho, grande amigo meu, mandar um abraço para ele, um grande irmão, assim, que eu sou muito grato pela amizade dele, ele tem um grande amor pela toda a família. Mas me diga, por favor,
qual foi essa base de apoio, de Gabi? A importância disso, para que você também pudesse dar passo. Às vezes a gente fala sempre essa proteção familiar, que também é tão importante, que às vezes também gera ansiedade, porque, no fundo, é o seu querer agradá-los que gerava isso, porque você também queria agradar, queria ver aquela felicidade, proporcionar isso que você está proporcionando hoje, porque eu tenho certeza que hoje eles devem falar com muito orgulho, né? Por vezes chorando de você, ou contando sobre agora a Gabi. Gabi tá lá em Florianópolis, Gabi aí, né? Enfim, conta um pouco também O sobre maior isso, como da o seu apoio. sim, o apoio, assim, é fundamental. Claro, assim, que nem sempre todo mundo tem esse apoio, mas, assim, pra mim foi a base de tudo. Porque, assim, tantas vezes que você fica, ai, meu Deus, não sei se vai dar certo, ai, tô nessa fase, sabe? E, assim, ele foi fundamental. E meu noivo, todo mundo, né? E, assim, sem eles, eu acho que nada disso seria possível, sabe? Tanto, assim, apoio do estudo, né? Apoio psicológico e tal, como também, assim, financeiro. Porque, querendo ou não, você dá para concurso, assim, você só estudar, sabe? Depender dos outros, assim, é difícil, né? E eu sei que, assim, o diferencial para mim foi realmente o apoio deles. E eu queria agradecer, assim, muito, muito, muito. E eu lembro até, por exemplo, de Pedro, que eu ficava com as pirangas de pagar mais aula de prova oral, né? Aí ele chegou até a ligar pra Kevin, olha, Kevin, que Gabi, ela não quer, não quer, olha, ela precisa fazer mais aula de prova, precisa fazer mais aula, não sei o quê. Assim, não, Pedro, não sei o que, tá tudo bem, ela tá boa, não sei o que, é porque ela tá Ele nervosa, mas vai dar mandou certo. mensagem para mim também, não se preocupe não, falando, olha, fale com ele. Foi. E, assim, é essencial. Claro que, assim, a questão, por exemplo, meus pais, eles nunca me colocaram pressão, sabe? A pressão toda veio, assim, de dentro de mim. E, meu Deus, eu preciso passar, sabe? Preciso, quando é que isso vai acontecer? E o apoio dele realmente foi, assim, essencial. Se não fosse eles, acho que seria muito difícil estar aqui. E aí, quando eu passei, foi o maior bafafá, né? Olha, era cheiro para um lado, cheiro para o outro. Então, eu sei que todo mundo sabia, meu filho. Eu sei que quando encontrei pai foi uma vez dizer a um conhecido, porque Gabi, ela passou tempo pra... eu já soube que fulaninho me disse, eu sei que faz todo mundo dizendo, né? E aí, eu sei, quando eu passei, e aí, eu sei assim, fui muito apegada à família, sou, né? E eu disse, meu Deus, morar fora, né? Eu nunca tive esse sonho de morar sozinha. Então, assim, não queria. Eu já ficava pensando, meu Deus, quando eu me casar, só vão ser dois na casa, eu sempre gostei de casa cheia, sabe? Aí eu disse, tô indo morar sozinha em outro estado, longe. Só sendo que eu tava tão assim, eufórica por ter passado, ter conseguido. E também, assim, ganhar dinheiro, né? Finalmente, que eu tava assim, não tô nem pensando nisso, né? Aí minha filha, você tá tão impressionada, você tá tão desenrolada, não tá nem aí. Porque se fosse eu ia estar pensando, meu Deus, morar sozinha, longe que só. E assim, eu acho que eu cresci muito nesse tempo, sabe? E eu achei que, depois de um tempo, achei que eu fosse sofrer mais pelo fato de estar longe deles, sabe? Ter toda uma vida completamente diferente. E tá sendo, assim, sensacional, tá super maravilhoso, tô amando. Também não poderia ter escolhido um concurso melhor, assim, na verdade, o concurso que me escolheu e Deus também que me colocou, né? Assim, o pessoal do trabalho é maravilhoso, sabe? É tudo assim, mil maravilhas. Eu tô assim, amando, amando. Todo mundo muito acolhedor. A cidade também linda, maravilhosa. E também as pessoas da cidade maravilhosas também. Eu tô assim, adorando. Eu acho que eu nunca podia ter pensado que fosse assim tão bom, sabe? Tô amando. Que ótimo, que maravilha. Fico muito feliz por você, de verdade, né? Acho que, não sei se seus pais, eu sei que Tia Fafá passou por aqui, que eu vi um comentário dela rapidamente, e eu lembro disso também, né? Tia Fafá, 2015, acho que foi aniversário de Pedrinho, na casa dele lá, e eu tinha uns três, quatro amigos. E aí, quando a gente começou a falar sobre estudos, Gabi, Tia Fafá falou com tanta convicção, isso pra mim, ela falou, Felipe, eu sei que ela vai passar. Ela só, sabe aquela coisa, isso que você falou, eu sei que é só o tempo, porque a forma como ela se dedica, a forma como ela se entrega. Eu acho que talvez os seus familiares, né, seus pais, as pessoas próximas, eles tenham te dado justamente esse apoio disso de falar até para você quando você duvidava mesmo, né? Nesses momentos difíceis da PGE Paraíba e não ter tido um resultado bom na PGE Goiás. E aí vinha um comentário desse e fala, Gabi, você é esforçado, você está se esforçando, você vai chegar lá. E se eles te passam, se você consegue, né, de certo modo, sentir essa força, essa energia, essa fé, eu acho que com certeza você hoje
é motivo de muito choro alegre para eles, né? De falar que orgulho onde ela chegou, que ela conseguiu. E eles sentem parte disso. Tenho certeza que eles se sentem plenamente realizados também por você. Com certeza, eles são mega felizes, tipo, muito, muito, muito. Eu sei quando eu passei, ele estava ainda mais feliz do que eu. Eu ainda estava naquele assim, meu Deus, eu vou morar longe. Mas, assim, eles estão, assim, realmente orgulhosos. Eu sei que o pai está assistindo, deve estar se acabando de chorar, que ele é chorão. Mas, e manhã tá no avião, que ela tá vindo pra cá me visitar, ela e minha madrinha. Aí, mas, assim, estão super felizes, com certeza. Então, Amiga. é uma vitória, assim, e quando, assim, é uma vitória junto com o outro, não é só sua. Então, assim, tudo bem, eu passei, mas, assim, o mérito também é deles, entendeu? Então, assim, eu tô aqui onde eu tô porque eu tive o apoio de todos eles, sabe? Toda a minha família, dos pais de Pedro, dos meus sogros, né? Do meu noivo, de todo mundo. Da minha tia, de muita gente. Então, assim, é, é maravilhoso você saber que aquela vitória, quando é compartilhada, né? É muito mais gostosa, é muito melhor. Oi, amigo. Tenho certeza que você agora rejuvenesceu muito seus pais, seus Pedrinhos também, porque acho que todo mundo se sente mais novo, né? Tem uma pessoa que me disse, quando você atribui as suas conquistas aos seus pais, você dá anos de vida a eles, né? Eles se sentem parte disso. Eu tenho certeza que você está honrando eles aí também em vida, como tem feito já em toda a sua preparação para a prova, e de maneira muito linda também, agradecendo, homenageando eles. Eu não tenho dúvida, meu amigo, que você é motivo de muita satisfação. Quando o Pedro me ligou, umas 11h30 da noite, eu falei, Pedro me ligou 11h30 da noite. Quando eu atendi, eu já sabia o que era, né? Sabia o que era. Aquela Gabi que não queria comemorar, que estava ali um pouco acanhada, como ela disse, estava preocupada já com isso. Ela tinha que fazer esse movimento, né? De atribuir, mesmo que não fosse por ela, mas aos seus, né? Aquela conquista. Eu fico muito feliz de ver que você está aí hoje, né? Em Floripa, mas hoje ajudando muita gente através do seu testemunho, seu depoimento, contando como foi essa zona inversa, fazendo um breve resumo daquela pessoa que começou em março de 2018, mas que começou de fato ali, desde o começo que entrou na faculdade, ela já queria isso, então ela já escutava, ela já nutria, ela já sabia o percalço, mas isso não impediu ela de sofrer as dificuldades. Quando ela foi fazer a PGE Paraíba, ela sofreu a dificuldade, ela sofreu a pressão psicológica, mas ela começou a dar a volta por cima. Ela começou a se conhecer mais, começou a querer ir atrás também de psicólogo, pessoas técnicas, ela começou a fazer um movimento ainda que investe, mas eu gostava de dar à noite, e mesmo com a experiência do cansaço, ela dava os cochilos dela e conseguia continuar estudando. E essa Gabi, portanto, que fez toda essa redenção de fazer um concurso que só tinha uma vaga, que talvez nem vale a pena, que pagaram para mim para fazer através de milhas, que minhas amigas desistiram, que foi a pior prova discursiva que teve. Gabi está aí, feliz da vida, realizada, com os pais aí marejando os olhos, alegre porque a mãe está chegando agora para estar com ela na Ilha da Magia, uma cidade belíssima aqui. Como todo mundo diz que mora em São Paulo, Gabi, você tem que morar numa casa que tem 2 quartos, porque é sempre um para você e outro para visita. Então, E tenho mesmo. É muito que bom. coisa linda. E eu até assim, vou até fazer uma observação, né? Que minha cunhada, depois que eu passei, e aí acabei inspirando ela, né? Que ela advogava, é até Gabriela, né? O nome dela também, uma fofa, amo. E aí ela começou a desistiu de advogar, tá se formando, né? E aí começou a estudar para concurso. Só sendo que o dela é trabalho, sabe? A área é trabalhista, magistratura e tal. E assim, eu fiquei super feliz de poder ter incentivado outras pessoas, sabe? Enfim, por mais que Com eu não me certeza, ache meu assim, amigo. parâmetro, nem assim, mas querendo ou não, você saber que pode assim, incentivar alguém é maravilhoso. Pois sabe que a partir de agora você vai ser responsável por responder os seus directs através dessas histórias, seu desabafo, as pessoas que vão chegar conversando com você sobre isso. E eu fico muito feliz também de só, enfim, né, ser é, o instrumento aqui para dissipar a sua história, porque é uma história muito linda, muito bela, de muita força, muita coragem, muita disciplina, como você sempre disse, foi muito esforçada. E é sempre muito bom ver pessoas assim como você, suaves, doces, mais firmes naquilo que querem e, consequentemente, que não tem medo de se mostrar também das fragilidades que tiveram que vencer para chegar lá. Eu acho que isso que faz a tua sua trajetória ser tão grande, ser tão bela, feito tem sido. Minha amiga, se encaminhando aqui para o final, deixa alguma mensagem, o que é que você quer dizer aí para quem está estudando, quem está aí na batalha, quem está aí que não conseguiu passar na segunda fase da AGU, da PGF, da PFM que está quase saindo, ou seja, que está naquele movimento ali de quase sair, desistindo dos estudos também. Por favor, fique à vontade, minha amiga. Não, que eu
a mensagem assim, que continue, que vai dar certo. Uma hora vai dar certo, uma hora chega, a fila anda. Pode não ser assim na linha certa, né? Quem entrou primeiro que vai passar primeiro. Mas assim, uma hora vai dar certo, sabe? Tem aquilo, quem não passa, quem desiste. Claro que também tem gente que, assim, às vezes precisa também desistir. Mas, assim, você fazendo a sua parte, continue. Se é aquele sonho que você tem, vá atrás, sabe? Claro que vão ter percalços no meio do caminho. Claro que vão ter, assim, várias coisas. Mas, assim, você continuar, ter a disciplina, assim, no meu caso, assim, ter muita fé em Deus, que, assim, o que for melhor, o que for para ser seu, vai ser seu. O concurso que ele escolhe, a prova que ele escolhe, Deus me colocou para vir para Florianópolis. E assim, tô realizadíssima. E é isso. Continue fazendo a sua parte, sabe? Se dedique ao máximo, faça tudo que está ao seu alcance. Mas também não tente ficar muito se preocupando no que não deu certo, no que os outros vão pensar, no que, enfim, uma hora vai dar certo. Tanto é, uma semana pode ter sido ruim, na outra ser ótima. E vá caminhando que vai chegar lá. Minha amiga, que lindo, viu? Eu vou aproveitar para partilhar uma coisa também aqui com todos vocês e com você também. Quando a gente fez o encontro de jovens, eu e Pedrinho, a gente se viu no outro ano, trabalhou, né? E ele compartilhou isso comigo, falando da oração dele sincera e por você. Ali em 2014, falando, Felipe, Gabi vai fazer direito, ela tá muito feliz, ela quer passar em concurso. E quando eu escutei aquilo ali, na hora eu olhei, falei com ele assim, falei, Pedrinho, não se preocupa, meu irmão. Do que depender de Deus, da vida e de mim, as coisas vão dar certo. Então, já que a profecia se realizou, eu estou dividindo aqui. E estou agradecendo você por também dividir a sua história e incentivar outras pessoas a continuarem. Muito obrigado, minha amiga. Você é fantástica. No que puder ajudar, estarei à disposição. Professora Gabi, já já, em breve. Por enquanto, não. Mas, Ô, assim, minha amiga. assim, quem quiser falar alguma coisa, um desabafo, ou então quiser alguma dica, se eu não fui assim tão clara, assim, no que puder ajudar, assim, sempre assim, eu acho que sempre uma pessoa pode ajudar o outro, sempre o que é crescer, né? Então, assim, eu estou, assim, realmente, de coração aberto à disposição. No que puder, estou aí. Ô, minha amiga, muito obrigado. Grande satisfação estar com você aqui. Eu não tem como se despedir diferente, a não ser agradecendo a você, dando um cheiro no coração. Dizendo um até já, porque a gente vai se encontrar. Já já vou para Floripa contar também. Vou marcar com o Pedro para a gente se encontrar aí, ou passear em São Paulo, onde você quiser. Mas estou muito feliz e quero também comemorar com você essa nova fase. Eu estou doido aí para a gente poder conversar um pouco sobre isso. E eu estou à distância sempre de uma mensagem, né? Mas o meu pensamento está sempre em você e em vocês, na família toda. Cheiro no Quero coração, viu, minha agradecer amiga? também, viu? Por tudo que você me ajudou, tantos conselhos, tudo, tudo, tudo. E assim, tô aguardando você e Tati aqui, viu? De verdade. Já tem um quartinho pra vocês, viu? Vou amar. Amar. Vamos combinar pra Pedro vir na mesma época. Combinado, vamos sim. Minha amiga, cheiro no coração para você, viu? Beijo. Tô aqui sempre que precisar e tô muito feliz, de verdade, por você. Imagino que sua família também, enfim, todo mundo que tá aí, os seus, suas amigas, tá todo mundo muito realizado e sendo inspirado por você. Parabéns, uma boa noite e curta, aproveite muito esse momento que você merece, viu? Obrigada, viu? Um beijo. Beijão, Tchau, tchau, tchau. tchau.